Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área, e aí vou trazer para vocês aqui então dentro desse bloco, resolução de questões aí da parte de geometria, questões da banca Sesgran Rio, para a gente dar uma treinada aí nos seus conteúdos, perfeito? Dá uma olhada aí então, quem quiser seguir meu Instagram, tá aqui olha, @profbrunolima, quem quiser seguir meu Instagram aí é o @profbrunolima. Quem quiser se inscrever aí no meu canal do YouTube, busca lá, Professor Bruno Lima. E vamos embora. Tá aqui, ó. Se liga nessa. Questãozinha que tá aqui, veio dizendo o seguinte. Foi prova da Sesgran Rio, concurso da Liquigás, prova aplicada em maio de 2018. E aí esse enunciado que tá aqui veio dizendo que uma sala tem a forma de um retângulo cujos comprimento e largura medem em metros 12 e L. Respectivamente. Então, ó, comprimento 12 e largura L. Tudo isso em metros, ok? Então, 12 metros e L metros. Ele não quis me dizer aqui qual seria esse comprimento em L, essa largura L. Ele segue dizendo que a sala passará por uma reforma e terá suas dimensões modificadas. Mas a forma retangular e a medida de sua área em metros quadrados serão mantidas. Se o comprimento da sala for aumentado e sua medida passar a ser de 18 metros, então a sua largura deverá ser diminuída e sua medida será obtida ao se dividir L por 1,5, L por 2, dividir L por 3, multiplicar L por 0,23 ou ao se subtrair 6 metros de L. Então bora lá. A gente está falando aqui então de uma sala que é retangular, ok? E ele fala aqui sobre a questão da área. A gente sabe que a área de um retângulo, então aqui, olha, é como se eu tivesse comprimento 12, ok? E largura L. Então a área desse retângulo, como a área de retângulo é base vezes altura, a área desse retângulo que está aqui é simplesmente o quê? 12L, ok? O que ele cita pra gente é que essa sala vai passar por uma reforma. Ela vai ter as suas dimensões modificadas, mas a forma retangular e a medida da área vão ser mantidas. Então a gente vai continuar tendo um retângulo, só que a gente vai mudar um pouquinho as dimensões. E aí o que vai acontecer é o seguinte, o comprimento da sala vai passar a ser de 18 metros. Então é como se eu passasse a ter uma figura que vai ter isso que está aqui, né? Olha, um comprimento que vai ser 18. E aí, ele cita pra gente que a largura vai ter que ser diminuída. Então, vou colocar aqui, olha, esse lado aqui como se fosse 18, e essa nova largura, vou deixar indicado como se fosse L', ok? Só pra gente diferenciar aqui desse L que a gente usou, já que ele mesmo cita que essa largura vai ter que ser diminuída, então quer dizer que a gente não vai conseguir manter o mesmo L. E aí, o que ele quer saber, então, o que vai acontecer com a medida do L. Moçada, se a área tem que ser a mesma, o que vai acontecer com a área desse retângulo? A área desse retângulo vai continuar sendo base vezes altura, ou seja, vai ser 18 vezes L'. Só que o que ele tinha colocado pra gente é que essa área ela tem que ser a mesma. Então a área dos dois retângulos é igual. Significa então que eu vou concluir que o meu 18L', que é a minha nova área, tem que ser igual à minha área antiga. Certo? Meu 18L. E assim, a minha nova largura, observem, a minha nova largura, que é o que eu estou chamando de L', teria que ser 12L dividido por 18. Ou seja, a minha nova largura, se eu for simplificar aqui o 12 e o 18 por 6, 12 por 6 vai dar 2, 18 por 6 vai dar 3. Então a minha nova largura, ela é de 2L sobre 3. Moçada, o que a gente está concluindo aqui é basicamente o seguinte. Essa nova largura, ela tem que ser 2/3 da largura anterior, certo? O que você pode entender é basicamente o seguinte. Talvez alguns de vocês tenham raciocinado nesse sentido. Bruno, cara, eu vi que o comprimento, por exemplo, do 12 para eu chegar no 18, eu percebi que eu tinha que multiplicar por 1,5.
Então, se eu vi que para o 12 virar o 18 eu tinha que multiplicar por 1,5, para que houvesse a compensação, é como se esse lado tivesse que ser dividido por 1,5. Eu pensei dessa maneira. Tá errado? De jeito nenhum, tá perfeito, ok? Inclusive é a resposta que a gente vai marcar mesmo. Então, de novo, se o lado era 12 e passou a ser 18, para quem teve a sacada de enxergar que para o 12 virar o 18 é como se eu tivesse que multiplicar por 1,5, para que houvesse a compensação, eu teria que realmente pegar esse lado e agora dividir por 1,5. Que aí a gente consegue, né? De um lado eu multiplico por 1,5, no outro eu divido por 1,5 e assim uma coisa anula a outra e eu consigo manter a minha área. Agora, para quem não teve a sacada direto, essa minha resposta está me dizendo isso. Só que cuidado, o que a gente está concluindo é que esse lado que está aqui, ele tem que ser 2/3 do lado que eu tinha antes. Então, se ele tivesse colocado para mim uma alternativa dizendo que para obter a nova medida eu teria que pegar o L e multiplicar por 2/3, essa alternativa seria correta. Se eu tivesse uma alternativa dizendo que eu teria que multiplicar o L, olha só, que eu tivesse que multiplicar o L por 2/3, estaria correto. A única que ele fala para mim que é para multiplicar é a letra D. E olha a brincadeira que eles fazem aqui, olha, eles falam para multiplicar por 0,23, que é para o cara que acha que tipo, o 2 dividido por 3 deve dar 0,23. Não é isso não. Então, no caso ali de multiplicar, do jeito que eu estou vendo aqui, eu estou vendo que seria a mesma coisa que multiplicar por 2/3. Só que, nas alternativas, eles trazem para mim a maioria das alternativas como dividir. Moçada, qual é a sacada? O inverso da multiplicação acaba sendo o quê? Acaba sendo a divisão, não é isso? Para eu inverter a operação, como ele deu para mim ali a divisão e como aqui eu estou com a multiplicação, é como se eu tivesse que dividir isso aqui pelo inverso do 2/3. Olha para cá e veja se o que eu estou colocando aqui não faz sentido, olha. Se eu pegar o L e dividir pelo inverso de 2/3, ou seja, se eu pegar o L e dividir por 3/2, eu chego nisso. Porque como que a gente efetua uma divisão com frações? A gente não mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 3/2? Seria 2/3. Então eu teria lá, olha, L vezes 2/3, que manteria o que foi colocado. Então qual era a sacada? Entender que se eu tenho que pegar o lado que eu tinha antes e multiplicar por 2/3, pegar o lado que eu tinha antes e multiplicar por 2/3 é a mesma coisa que pegar o lado que eu tenho e ao invés de multiplicar por 2/3, dividir, fazer a operação inversa. Só que dividir literalmente pelo inverso, dividir por 3/2. E aí então, dividir por 3/2 equivale a pegar o meu L e dividir por 1,5, que era o que estava anotado aqui então, lá na letra A. Certo? Então, de novo, a gente já tinha visto que 1,5 iria aparecer por conta dessa relação que tinha aqui entre o 12 e o 18. Para quem teve essa percepção, já matou direto. Para quem foi fazendo o cálculo como eu, acho que é uma sacada legal que o examinador da Cisgran Rio colocou aqui, que é o de trocar a multiplicação que a gente tem pela operação inversa, que é a divisão. Quer trocar a multiplicação pela divisão? Eu posso, desde que eu trabalhe com o inverso. O 2/3 se transformou no 3/2 e daí a gente chegou então à conclusão de que eu teria que pegar o L e dividir por 1,5. Meu gabarito correto então, letra A, está feita essa. Questãozinha então da Liquigás, prova da Cisgran Rio 2018. Próxima, dá uma olhada nessa que tá aí. Brunão, só de olhar esse desenho que tá aí, já me deu um friozinho na barriga, hein? Bora lá, meu amigo, não foge não adianta fugir não. Vem comigo, olha só. A figura abaixo mostra um trapézio isósceles ABCD e uma circunferência tangente ao segmento AD, cujo centro pertence ao segmento BC. Sabe-se que a área destacada em cinza mede 8π centímetros quadrados e que os ângulos internos agudos do trapézio medem 45 graus. A medida da área do trapézio ABCD em centímetros quadrados é, e aí vem aqui as alternativas, ok? Bora lá, vem comigo e me ajude aí. Primeira coisa, ele coloca para mim que a área, vamos pegar esse ponto que está aqui do texto, olha, ele cita para mim que a área destacada em cinza mede 8π centímetros quadrados. Só que a área que está destacada em cinza, é a área de uma semicircunferência, ok? Moçada, vamos lá. Na verdade, é a área de um semicírculo, né? Qual que é a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado. Logo, a área do semicírculo
círculo vai ter que ser o quê? Vai ter que ser πr ao quadrado dividido por 2. Então eu tenho aqui exatamente isso, olha, um semicírculo. O que eu vou fazer? Eu vou igualar isso, olha, o meu πr ao quadrado sobre 2. Eu vou igualar isso daqui a 8π. Com isso, onde a gente vai chegar? Cancela o π com o π, certo? Daí então a gente vai ter r ao quadrado, que vai ter que ser 8 vezes 2, ou seja, r ao quadrado vai ter que dar 16. Se r ao quadrado é igual a 16, o r, lembrem-se, o r aqui teria que ser mais ou menos a raiz de 16. Aqui eu só não vou trabalhar com a hipótese do valor negativo, porque eu estou falando de raio, e o raio de uma circunferência não pode ser negativo. Então, onde eu teria mais ou menos a raiz de 16, eu deixo indicado simplesmente que o meu raio vai ser a raiz de 16, e com isso, o meu raio tem que ser igual a 4. Então tá bom. O que é mesmo o raio? O raio é essa distância que está aqui, olha, do centro até a borda da nossa circunferência. Então está aqui, o meu raio de 4, como a unidade ali foi centímetros, 4 centímetros. Perfeito? Muito bem. O que ele está querendo de vocês? Ele está querendo a área do trapézio. Qual que é mesmo a fórmula da área do trapézio? Lembra comigo. Área do trapézio, a fórmula é essa, olha, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Área do trapézio, portanto, acaba sendo base maior. Base maior, qual que é a minha base maior? Minha base maior está aqui, olha. Desculpa, minha base maior é essa que está aqui. Ok? Que a gente vai ter que se virar para encontrar ela aqui. Então, ó, minha base maior é essa que está aqui. Minha base menor, aí sim, a base menor eu tenho. Minha base menor, cuidado, não é só o 4 não, hein? A minha base menor é isso aqui, olha, 4 centímetros e 4 centímetros, ou seja, minha base menor é 8. Então, a base menor eu tenho. Só que eu dependo também de quem? Da altura. Pô, a altura eu não tenho. E aí? E aí que a gente vai ter que mexer aqui então um pouquinho. O que vai acontecer é basicamente o seguinte, olha só. Deixa eu traçar aqui, para ficar bonitinho para vocês, ó. Vamos dar uma olhada nessa situação que está aqui. Estou traçando aqui uma altura que a gente fala, né? Lembra então que a altura é um segmento que vai ter que ficar perpendicular ali à base. Então eu tracei aqui a altura do meu trapézio. Moçada, de quanto que é a altura do trapézio? Ora, eu preciso que você entenda que a altura do trapézio, ela é exatamente quanto, gente? Ela é exatamente igual à medida do raio. Tá vendo aqui, ó? A altura desse trapézio, ela é a mesma coisa que o raio. Por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês, que não é para você achar que o raio fica só aqui, certo? O raio é qualquer distância que vá do centro até a borda da circunferência. Então, o meu raio aqui, olha, acaba sendo o equivalente à altura. Então, a altura eu já tenho, perfeito? Essa minha altura aqui, olha, vale 4. A altura também 4 centímetros. Mas aí eu continuo com um problema, que é o seguinte. Nesse caso, a gente vai ter que ficar atento, porque eu preciso saber qual que é a medida da minha base maior. O enunciado jogou para mim uma informação que até agora eu não usei, que é o fato de que os ângulos agudos desse trapézio medem 45 graus. Ângulos agudos, lembrem-se, aqueles que medem menos do que 90 graus. E aí eu tenho dois ângulos agudos nesse trapézio. Esse, que mede 45 graus, e esse que está aqui, que também mede o quê? Também mede 45 graus. Olha para esse triângulo. O que nós sabemos sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo mede sempre quanto? Mede sempre 180. Como aqui está medindo 90 e aqui está 45, 90 com 45, 135. Para 180 está faltando quanto? Está faltando 45 graus, né? Então, peraí. Eu consegui fechar essa soma que está aqui de maneira coerente? Consegui, porque olha, 45 mais 45 dá 90, 90 com 90 dá quanto? 90 com 90 dá 180. E com uma particularidade então, que é a seguinte. Esse triângulo que está aqui, olha, ele não é um triângulo qualquer. Ele acaba sendo classificado como se fosse um triângulo o quê? Ele é um triângulo isósceles.
porque ele é um triângulo que tem dois ângulos internos iguais. Se ele tem dois ângulos internos iguais, qual é a consequência disso para a medida dos seus lados? Ele passa a ter também dois lados iguais. Ora, se esse pedacinho que está aqui vale 4, o que essa informação me garante então é que esse pedaço que está aqui, olha, esse pedaço que está aqui também vai ter que valer quanto? Esse pedaço que está aqui também vai ter que valer 4. E aí agora eu matei a minha questão. Porque do lado de cá eu vou ter exatamente a mesma ideia. Do lado de cá eu vou ter esse segmento, que vai ser a minha altura, ok? Do lado de cá eu vou ter a minha altura, também medindo quanto? Também medindo 4, certo? Esse ângulo também vai ser de 45 graus. Coloca esse 4 aqui, porque o triângulo passa 6 isósceles, e agora a gente mata. Esse segmento que está aqui mede quanto? Esse segmento que está aqui mede 8, perfeito? E agora a gente tem então a medida da base maior. A minha base maior vai medir 4 mais 8 mais 4, ou seja, minha base maior vale 16, perfeito? Minha altura vale 4, minha base menor vale 8, e assim a gente consegue trabalhar então com a fórmula da área do trapézio. Então tá aqui, olha. Área do trapézio, base maior, cuidado, hein? A base maior pega tudo isso que tá aqui. Então a minha base maior vai medir 4 mais 8, 12, 16. Base maior, 16. Mais a minha base menor. Minha base menor medindo 8. Vezes a altura. Qual que é a nossa altura? A altura aqui é 4. Tudo isso dividido por 2. Então tá aqui, olha. Tudo isso dividido por 2. A área, então, do meu trapézio passa a ser 16 mais 8, que vai ter que dar 24, vezes 4 sobre 2. Logo, a área do trapézio, que era o que ele estava pedindo, 24 vezes 4 vai dar 96, 96 sobre 2, ou então 24 por 12, aqui, por exemplo, simplificando. E aí eu chego então em 12 vezes 4, que vai ter que dar 48, e aí seriam 48 o que mesmo? 48 centímetros quadrados, ok? Tá feita essa. 48 centímetros quadrados. Gabarito correto para ela então estava aqui, olha, lá na letra B de bola, ok? Então, ó, questão importante. Questão com vários pontos aqui, né? Então é uma questão que serve aí como revisão de alguns detalhezinhos. Área do círculo, que é sempre importante vocês carregarem para a prova, πr ao quadrado. Área do semicírculo, então, πr ao quadrado sobre 2. Trabalhamos aqui também com a fórmula da área do trapézio. Bom dar uma relembrada aí, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Além da gente ter trabalhado aqui com essa propriedade, né, dos triângulos, da altura, do fato do triângulo ser isósceles. Essa sacada que está aqui com relação ao triângulo isósceles era importante. Além também da altura que vocês sempre têm que ter, conforme eu falei, não fiquem com a ideia de que raio é só quando está aqui, né? Olha, que a gente tem muito visual de que o raio é esse segmento que está aqui. Fala sério, a gente está cheio de raio, né, que a gente pode traçar e, em particular, esse raio que está aqui que acabaria correspondendo aí à altura do nosso trapézio. Beleza? Gabarito correto para essa que está aqui então, letra B de bola. Próxima questão, vem comigo, para não. Questãozinha da Liquigás, prova aplicada em maio de 2018, concurso da Sesgran Rio. Quando posto em pé, a altura de um pneu mede 0,9 metros. Um veículo que usa esse pneu andou 1.000 metros em linha reta. O número total de voltas completas que esse pneu deu nesse período é mais próximo de... E aí vem aqui então essas alternativas. Simbora, vem comigo, me ajudem aí. Ele coloca então o seguinte, olha, quando posto em pé, a altura de um pneu mede 0,9 metros. Bem, o que a gente vai ter aqui então é que é como se esse 0,9 metros é como se ele correspondesse ao diâmetro do pneu, concordam comigo? Porque olha, se a gente estiver olhando o pneu, digamos, né, de cima, é como se esse 0,9 correspondesse a isso que está aqui, olha. Ok?
Então é como se esse 0,9 fosse o quê? É como se ele fosse o meu diâmetro. Então se o diâmetro do pneu, se o diâmetro é 0,9 metros, eu preciso que vocês se lembrem que o raio ele é sempre a metade do diâmetro, ok? O raio é sempre a metade do diâmetro. Se o raio é a metade do diâmetro, o raio então é 0,9 metros dividido por 2, ou seja, o raio acaba sendo igual a 0,45 metros. Ok, guarda isso aqui. Moçada, o detalhe é o seguinte, reparem que nessa questão foi até dada essa fórmula, o que, olha, foi, digamos, de bom coração do examinador que criou essa questão aí, tá bom? Porque também não é para contar que em prova da Sesgran Rio os caras passam fórmula não, porque igual eu tô falando, isso aqui foi um ponto fora da curva. Ele te passou uma fórmula que, teoricamente, você tinha que saber. E ainda, vamos combinar que ainda colocaram essa fórmula de um jeito muito estranho aqui, né? Que ele coloca que o perímetro de uma circunferência de raio R, enfim, ele sim, a forma que ele coloca aqui poderia dar até uma interpretação, né? De que o R era igual, mas enfim, ele cita que o perímetro é igual a 2πr, que é a fórmula do comprimento, tá bom? O comprimento de uma circunferência é 2πr. Tá, por que eu estou chamando a sua atenção para isso? De novo, vamos dar uma olhada para o nosso pneu assim, ok? Vou dar uma olhada para o meu pneu aqui de cima. Então tá aqui, olha, estou olhando para o meu pneu e estou vendo que do meio desse pneu até a borda, eu meço ali 0,45 metros. O que a gente vai ter que fazer aqui? Ele fala lá sobre o número de... que fala que esse pneu andou 1000 metros em linha reta. O que eu vou ter que saber para descobrir o número de voltas? Olha, eu vou ter que saber a cada volta qual que é o comprimento desse pneu. Para eu saber quantas voltas que esse pneu deu nesses 1000 metros, eu tenho que saber qual que é o equivalente ao comprimento de uma volta desse pneu, certo? Quando esse pneu dá uma volta completa, quando eu estou lá andando, né, e esse pneu dá uma volta completa, é como se ele tivesse percorrido quantos metros. Então é isso que a gente vai descobrir. Vou descobrir aqui, olha, o comprimento de uma volta. Então o comprimento de um pneu, nesse caso, para uma volta, seria de 2 vezes. Está vendo aqui que ele não te deu o valor do π? Então aqui, o π, 3,14. Já que ele não me deu, a gente vai trabalhar aqui com o valor aproximado, ok? 2 vezes 3,14 vezes a medida do raio, que acaba sendo 0,45. E aí por isso que eu falo que ó, as situações aqui vão ficando bem típicas de Sesgran Rio. O cara te joga na geometria, mas está te enfiando decimal, certo? Você dá uma sofrida. Então tá aqui, ó. 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 e eu vou montar essa continha aqui com vocês. Olha, 6,28 eu tenho que multiplicar por 0,45. Bora fazer na mão. Estou fazendo aqui com você. Vem comigo. 8 vezes 5 vai dar 40 e aí vão 4. 5 vezes 8 vai dar 40 e aí vão 4. 5 vezes 2, 10. 10 com 4 vai ter que dar 14 e aí vai 1. 5 vezes 6, 30. 30 com 1 vai ter que dar 31. 4 vezes 8, deixa eu dar uma limpada aqui, e aí começamos de novo. Olha, 4 vezes 8 vai dar 32, e aí vão 3. 4 vezes 2 vai dar 8, 8 com 3 vai ter que dar 11, e aí vai 1. 4 vezes 6 vai dar 24, 24 com 1 vai ter que dar 25. Somando isso tudo, a gente vai ter que encontrar 0, 4 com 2 vai dar 6, 1 com 1 vai dar 2, 3 com 5 vai dar 8, baixei o 2. Quantas casas que eu vou ter que colocar aí? Vou ter que colocar 4 casas. Por quê? 2 daqui com mais 2 daqui. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. O que significa isso? Significa que quando essa volta, essa roda, esse pneu, né, dá uma volta completa, cada volta completa que esse pneu dá é como se fosse o equivalente a 2,826 metros. Beleza? Bem, isso para cada uma volta. Como ele andou 1000 metros, aí agora eu quero saber o número mais próximo de voltas. Como que eu faço agora então para descobrir o número de voltas? Bora sofrer mais um pouquinho com as contas. O número de voltas
o número de voltas então vai ser esse, olha, vai ser 1000, que é o total, certo? Dividido pelo 2,826. E aqui, vamos nessa então. O que você pode fazer é o seguinte, para tentar, mas se bem que tudo vai dar, moçada, aqui meio que na mesma, certo? Você pode tentar usar as alternativas e inverter a situação, ou seja, jogar o 225 aqui e ao invés de tentar pegar o 1000 e dividir pelo 2,826, jogar o 225 aqui e multiplicar pelo 2,826 para ver se fica próximo do 1000, certo? Então aqui você pode, por exemplo, Bruno, cara, tentei fazer aqui por uma média, porque também tem isso, né? Bruno, fiz o seguinte, cara, 2,8 está próximo de 3. Bruno, se eu fosse dividir 1000 por 3, dividir 1000 por 3 ia dar 300 e pouco. Como é menos do que 3, então deve dar um pouquinho mais do que 300. Aí você tem aqui a letra B, para você dar uma arriscada ali, caso não queira colocar a mão na massa. Tá vendo? Aqui talvez desse para a gente tentar sair seguindo uma linha de raciocínio tipo essa. Então, de novo, 2,8 está relativamente próximo do 3, se fosse 1000 dividido por 3 ia dar uns 300 e pouco. Como eu estou dividindo por um pouco menos do que 3, então esse resultado aumenta, vai para um pouquinho mais de 300, está aqui a letra B. Mas aí, meu amigo, é ficar seguro da sua aproximação, certo? Se depois conferir a resposta aí e ver que não deu certo, que de fato a gente tem que ter pegado e colocado a mão na massa. Então eu vou começar a montar essa conta aqui, só para te mostrar qual que seria o raciocínio. Olha, 1000 se eu fosse dividir por 2,826, então tá aqui, olha, tem 1, 2, 3, vou colocar aqui, 1, 2, 3, perfeito? Igualei então as casas e tô ali com aquele 1 milhão para dividir por 2.826. Então, ó, 10.000, se eu for dividir por 2.826, vai ter que dar 3. 3 vezes 6 vai ter que dar 18, aí vai 1. 3 vezes 2 vai dar 6, 6 com 1 vai dar 7. 3 vezes 8 vai ter que dar 24, aí vão 2. 3 vezes 2 vai dar 6, 6 com 2 vai ter que dar 8. Fiz a diferença, dá 2. No lugar ali daquele 0 ficou 9, 9 menos 7 vai ter que dar 2. No lugar daquele outro 0 ficou 9, 9 menos 5 vai ter que dar 4. No lugar do outro 0 ficou 9, 9 menos 8 vai ter que dar 5. Sobrou 1.522. Baixa o 0. 15.220. Se eu for dividir por 2.800 e pouco, vai ter que dar... Vamos jogar um 5 aqui, se não der, a gente volta. 5 vezes 6 vai ter que dar 30 e aí vão 3. 5 vezes 2, 10. 10 com 3, 13 e aí vai 1. 5 vezes 8, 40. 40 com 1, 41 vão 4. 5 vezes 2, 10. 10 com 4, 14. É isso aí mesmo, ó. Então sobrou 0. Aqui vai ficar 9. Aqui ficou 1 menos 1, 0. 5 menos 4 vai ter que dar 1. E aí, beleza. Fechamos. Ok? Tá aqui, ó. 15.220 menos 14.130. Sobrou 1.090, beleza. Aí aqui, nem vou seguir, tá bom? Se a gente fosse colocar aqui baixando o 0, a gente ia ver que o 10.900 por 2.000 e pouco, 10.900 pelo 2.826, vocês iam encontrar 3, tá? Então o resultado mesmo, fazendo a conta, dá aproximadamente 353. Como aqui ele pediu o valor mais próximo das alternativas que nós tínhamos, gabarito correto, letra B de bola. Ok? Isso aí. Então, ó, só para deixar claro, esse 3,14 aqui, ó, Bruno, de onde que saiu isso? É o valor do π, ok? O ideal é que o seu examinador traga, mas como realmente algumas provas eles não fazem questão de tentar ajudar a gente nesse sentido, então leve aí para sua prova, que o π, essa constante matemática, vale aproximadamente 3,14. Ok? E ela é importante, então, tanto para o cálculo do comprimento quanto para o cálculo da área. O comprimento da circunferência e o cálculo da área do círculo. Se ele não fala nada, use o π aí como se fosse aproximadamente 3,14. Ok? Gabarito correto, então, para essa que está aqui, letra B de bola. Está feita essa. Vem comigo. Dá uma olhada aí. Olha essa. Essa questãozinha que está aqui veio dizendo o seguinte, olha. A figura abaixo mostra a planta baixa de uma casa e indica medidas dadas em metro. A medida da área dessa casa em metros quadrados é mais próxima de, e aí aqui ele acaba colocando essas alternativas. De novo, ele traz para a gente aqui uma aproximação.
E olha, de novo, Sesgran-Rio, centro Sesgran-Rio, trazendo aqui uma planta muito provavelmente tirada aí de um dado real, né? Que, de novo, é cara da Sesgran-Rio, trazer reportagens e tudo para a gente mostrar a matemática próxima do que a gente de fato vive. Então, nem sempre a gente vai ter cálculos bonitinhos aí com os valores, ok? Então, vamos embora, vamos nos preparar. O cara está querendo saber qual que é a área dessa casa. Moçada, aqui a gente vai ter várias saídas que vocês podem enxergar. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou, de novo, seguir na linha de tentar completar a minha figura, certo? E a partir disso, eu vou subtraindo algumas áreas que eu vou ter aqui. Então, ó, eu vou primeiro tentar preencher essa figura toda, certo? Se você quiser ir aqui pelo meio do caminho, por exemplo, ah, Bruno, quis quebrar aqui, calcular a área desse, sei lá, tipo do banheiro, a área dessa outra salinha e tal, aí fiquem à vontade. Aqui, ó, vou tentar seguir na linha de completar. E aí depois, só para a gente já se entender, eu vou retirar quais áreas? Eu vou retirar essa área que não faz parte, certo? Eu vou retirar essa área que não faz parte e eu vou retirar essa área que não faz parte, beleza? Só que aí, se liga, vai pegando o estilão da Sesgran-Rio. O cara tá te cobrando questão de área, mas olha, o tempo inteiro ele tá te infernizando aqui, por exemplo, olha, com os números decimais. Tá vendo aí? Então vamos embora, não adianta fugir não, questão que pode decidir sua vida. Ah, Bruno, é complicado. Isso, vai dar trabalho, vai dar... Isso, mas é o tipo de questão que faz diferença, perfeito? E a gente está aqui para te ajudar a fazer diferença. Então vem comigo, olha só. Qual que vai ser o comprimento desse lado que está aqui? Então a gente vai olhar para essa casa como se ela fosse isso que está aqui, olha, certo? Como se ela fosse um retângulo, vamos colocar. Então eu tenho aqui em cima esse lado que vai ter que medir quanto? Me ajuda daí. Ele mede, veja se você concorda comigo, olha, ele mede 8,30 mais esse pedacinho que está aqui, que é a mesma coisa que quanto? Que 3,30. Então olha aí os decimais aparecendo de leve, mas ó, aparecendo. Se eu for somar 8,30 com o 3,30, quanto que a gente vai encontrar? 0, 3 com 3, 6, 8 com 3 deu quanto? Deu 11. Então a gente vai ficar aqui com 11,60, ok? Depois, desse lado que está aqui, ó, desse lado que está aqui, qual que vai ser o comprimento total? Do lado de cá, eu tenho, observem, eu tenho 7,10 aqui aparecendo com 1,5, tudo bem? Olha para cá, esse pedaço vale 7,10 e esse pedacinho que está aqui é igual a esse, que vale 1,5. Então a gente vai ficar com isso aqui, olha, 7,10 mais 1,5. Conclusão vai ter que dar 0, 1 com 5 vai dar 6, 7 com 1 vai ter que dar 8. Beleza? Então vejam, é como se a minha área total, vou deixar indicado aqui, olha, é como se a minha área total, a área do retângulo, fosse de quanto? Fosse de 11,60 por 8,60. Então já vou eu aqui no meu cantinho fazer minhas contas, ok? 11,60 por 8,60, vamos montar aqui, olha, 11,60 por 8,60. Vem cá, 6 vezes 6 vai ter que dar 36, e aí vão 3. 6 vezes 1, 6. 6 com 3 dá 9. 6 vezes 1, 6. 8 vezes 6 vai ter que dar 48, e aí vão 4. 8 vezes 1, 8. 8 com 4 vai ter que dar 12, e aí vai 1. 8 vezes 1, 8. 8 com 1 vai ter que dar 9. Então ficamos com 6. 9 com 8, 17, e aí vai 1. 1 com 6, 7. 7 com 2 tem que dar 9. 9. Quantas casas que eu vou ter que colocar ali? Bem, repare que o 11,6 tem uma casa decimal e o 8,6 tem uma casa decimal. Então a gente tem que colocar duas casas decimais ao todo. Cheguei aqui em 99,76. Tá aqui, olha, 99,76, ok? Nisso, gente, eu já sei que tipo, a letra C não é meu gabarito, ok? Porque essa área de 99,76 é sem tirar aquela cacetada de regiões que a gente tem ali. Então, olha, a letra C já está fora. A letra D já está fora, essas duas aqui estão fora, ok? Agora falta eu chegar então para retirar, ó, essa área, falta eu retirar essa área e falta eu retirar essa área. Então o de geométrico mesmo, repara que a questão da geometria, ela é até bem direta, né? O que enche o saco aqui é justamente o cálculo
com os decimais, mas que, conforme eu tenho chamado a atenção, é também outro ponto aí que o examinador da Cisgran Rio vai ter que te avaliar. Então, bora lá. Vou chamar isso aqui de área 1, e aí eu vou calcular então o que seria a minha área 1. A área 1 é um retângulo que tem 1,5 por 3,3, ok? Vem comigo, bora treinar a continha com decimal. 1,5 multiplicado por 3,3. 3 vezes 5 vai dar 15, aí vai 1. 3 vezes 1, 3. 3 com 1 vai ter que dar 4. 3 vezes 5 vai ter que dar 15, aí vai 1. 3 vezes 1, 3. 3 com 1, 4. Soma 5. 4 com 5 dá 9. Baixo 4. Quantas casas que eu vou colocar? Quantas casas que eu vou colocar? Tá aqui, olha. 3. Desculpa. Uma casa, duas casas. 4,95, ok? 4,95. Tá aqui, ó. 4,95. Beleza? Depois, área 2, a área 2 vai ser esse retângulo que está aqui, olha, de 5,70 por 1,5. Então tá aqui, olha, minha área 2, tá aqui, ó, área 2, 5,7 vezes 1,5. Bora lá fazer nossas continhas, ó. 1,5 vezes 5,7. Aqui, bom, para quem teve, tipo, aqui, né? Para quem teve a sacada de, por exemplo, perceber que ia ter que multiplicar por 1,5 por 1,5 aqui, poderia ter multiplicado essas duas já, olha. Poderia ter somado esse 3,3 com 5,7, que ia dar 16. E aí, não, na verdade ia dar 9, né? E aí multiplicar o 9 por 1,5, certo? Porque tanto aqui, olha, quanto aqui, eu teria que multiplicar por 1,5. Então, de novo, eu poderia somar o 5,7 com o 3,3 e depois o resultado multiplicar por 1,5. Para quem fez separado, tá aqui, olha, 5,7 por 1,5, tá aqui, 7 vezes 5, 35, vão 3, 7 vezes 1, 7, 7 com 3 dá 10, 5 vezes 5 vai ter que dar 25, aí vão 2, 5 vezes 1, 5, 5 com 2 tem que dar 7. Cheguei então em 5, 5, 1 com 7 dá 8, então a gente chegou aqui em 8,55, na verdade com duas casas, 8,55, beleza? Então 5,7 vezes 1,5, 8,55. E a minha área 3, acaba sendo então uma área de 2,70 por 1,80, ok? 2,70 por 1,80, tá aqui, olha. 2,70 por 1,80 eu fico com 8 vezes 7 que dá 56, aí vão 5. 8 vezes 2, 16. 16 com 5 vai ter que dar 21. 1 vezes 7 vai dar 7. 1 vezes 2 vai ter que dar 2. Somando vai dar 6. 1 com 7, 8. 2 com 2, 4. Quantas casas que eu vou ter que colocar? Duas casas. Uma daqui, mais uma daqui. Cheguei então em 4,86. 2,7 vezes 1,8. Cheguei então em 4,86. E então agora a área da minha casa, da minha não, né? A área do cidadão aí, ó, 99,76 menos 4,95 menos 8,55 menos 4,86. Essa questão que está aqui, de novo, é geometria, né? Mas a gente está aqui realmente brincando com números decimais, né? Então bora aqui, ó, passei por multiplicação com decimais, agora vamos de soma de decimais. Vou ter que somar todas essas continhas aí, olha. Todos esses resultados. 4,95 com 8,55 com 4,86. Vem comigo e me ajude, ó. 5 com 5 dá 10, 10 com 6 vai ter que dar 16, aí vai 1. 1 com 9, 10, 10 com 5, 15. 15 com 8 vai dar 23, aí vão 2. 2 com 4, 6, 6 com 8, 14, 14 com 4 dá 18, então chegamos aqui a 18,36, se eu não errei em conta, tá aqui ó, 4,95 mais 8,55 mais 4,86, 18,36, então ficamos com 99,76 menos 18,36, e aí tá lá ó, 99,76 menos 18,36, ficamos então com 6 menos 6, que vai ter que dar 0,
7 menos 3 que vai ter que dar 4, 9 menos 8 vai ter que dar 1, 9 menos 1 vai ter que dar 8. Chegamos então aqui em 81,40 metros quadrados. Essa que está aqui então é a nossa área mais próxima. Como ele falou para mim aqui que ele quer a mais próxima, aliás, essa que está aqui é a área exata, né? A mais próxima seria essa que está aqui, indicada para você aí na letra B. Perfeito? Então tá aí, olha, questãozinha, conforme eu falei, né, bem próxima do que de fato a gente vive em algumas situações, de ter que fazer cálculo da área de uma planta e tudo mais, né, de uma planta baixa. Então aqui eu optei por trabalhar com o retângulo todo. Desse retângulo completo a gente tirou aquelas 3 áreas que não eram internas à casa. Chegamos então a 81,4, é só conferir aqui, 99,76 menos 18,36, isso aí, 81,4, gabarito correto, letra B. Tá feita essa aqui então, ó, beleza? Show de bola, meus queridos, então com isso a gente fecha esse bloco, está entregue para vocês aqui, estão entregues, né, essas questõezinhas aí da parte de geometria da banca Sesgran Rio. Espero que você tenha conseguido fazer questões importantes, né, que nós trabalhamos aqui dentro desse bloco. Tudo de bom para vocês então, um forte abraço, valeu!